Olá, tudo bem? Mais uma vez, Dr. Jefferson tendo o prazer e a honra de bater um papo jurídico, dando fundamentos. Dr. Jefferson não fala fofoca. E nem saio correndo para falar de algo quando ainda não há, evidentemente, uma situação sedimentada juridicamente falando. No nosso bate-papo passado, eu fiz uma comparação de furacões que acontecem no Brasil diariamente com os furacões naturais, que não acontecem todo dia. Mas no Brasil, e nesse caso especificamente no Rio de Janeiro, mais um furacão. E eu vou dar o nome desse furacão. O nome desse furacão é Laboratório PCS. O que quer dizer isso? Laboratório de patifaria, canalice e safadeza. PCS, patifaria, canalice e safadeza laboratório. Por quê? Vamos lá. Eu aguardo, leio, pesquiso para falar o que eu falo, dando fundamento jurídico. Veja, houve a decretação da prisão preventiva. E aí houve um comentário de um colega, de um advogado, fazendo muito bem a parte dele, mas ele disse o seguinte: está havendo uma condenação antecipada antes de um julgamento. Mas veja, a prisão é uma prisão preventiva. Eu vou falar o que o nosso Código de Processo Penal diz da prisão preventiva. Olha lá, ó, o nosso Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ora, não tem como não enquadrar nesse laboratório PCS, patifaria, canalice e safadeza, essas pessoas em vários crimes. É crime de lesão corporal, lógico, porque levou a 6 pessoas a ter uma doença incurável. É crime quando uma pessoa não tem a qualificação para assinar e assina um documento. É crime quando se não guarda, evidentemente, aquele material de trabalho para economizar dinheiro, quando isso pode e levou essas pessoas a ter uma doença incurável. Pelo menos por enquanto, 6 pessoas. É lógico, eu estou dizendo que foi nesse caso, laboratório PCS, patifaria, canalice e safadeza. Sim, não estou dizendo porque não posso dizer e ninguém pode dizer que esse é um serviço que o Brasil pratica de forma errada. Não, o Brasil é um grande exemplo do transplante, que faz com que várias pessoas, milhares de pessoas, tenham as suas vidas salvas por causa desse transplante, por causa dessa função maravilhosa que é de passar um órgão para uma outra pessoa que precisa desse órgão. Mas nesse caso especificamente, como não entender que esse laboratório PCS, patifaria, canalice e safadeza, que é extremamente pequeno, eles não tinham qualificação técnica para fazer isso. Não tinham qualificação técnica. Aí a minha pergunta: mais um furacão de safadeza, de corrupção no Rio de Janeiro? Ora, por que esse laboratório ganha uma licitação de algo tão delicado, de algo tão específico, quando na verdade o ex-secretário de saúde, vamos lá, o nome dele, o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, chamado de Dr. Luizinho, é parente de uma pessoa investigada, né? Exatamente um dos sócios desse laboratório PCS, patifaria, canalice e safadeza. Será que isso é coincidência? Não. É mais um furacão do Brasil e infelizmente mais um furacão do Rio de Janeiro, aonde a corrupção tá demais.
como fazer para se livrar dessa corrupção. Sabe como? Mandando prender. Prender sem soltar mais. Sem soltar mais. Ficando preso o máximo de tempo possível. Porque não se faz isso com a vida das pessoas. Porque o correto nesse caso seria nós pensarmos dente por dente, olho por olho. Pega lá um sangue infectado desse que eles não tiveram. A decência, a humanidade de guardar porque queriam economizar dinheiro. Pega um pouquinho desse sangue infectado e coloca lá neles, em todos eles. O que não pode é simplesmente falar o seguinte: segundo a justificativa do laboratório, foi um erro humano. Não, não foi um erro humano, foi uma corrupção, uma grande corrupção humana, que desconsidera a vida das pessoas por causa de quê? Alguns milhões. Então a minha pergunta que fica aqui é o seguinte: esse laboratório PCS, né, de patifaria, canalice e safadeza, como sem ter qualificação suficiente, como ganhou uma licitação? Me responde. Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, me responde, como ganha uma licitação? Um laboratório pequeno, minúsculo, para lidar com tantos hospitais, com tantas vidas. Não tem corrupção? Então me prove que não teve corrupção. Não teve o jeitinho brasileiro, porque é conhecido, é primo, é parente do ex-secretário, Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro. Vamos aguardar. Mas o que tudo indica e mostra, com indícios suficientes de que, mais uma vez, uma corrupção, mais uma vez, um furacão no Brasil, e nesse caso especificamente o Rio de Janeiro. Que Deus nos guarde e nos abençoe de tanta corrupção no Brasil. Eles devem ficar presos, sim, sem sair por muitos anos. Isso não se faz. Mais uma vez, Dr. Jefferson, falando, explicando e dando fundamentos jurídicos.